Senhor, quer se entregar a Ti. Ó Pai, que o Senhor possa nos renovar nessa noite, que o Senhor possa trazer em nós a esperança viva. Ó Senhor, nós Te louvamos, muito obrigado pelo privilégio, Senhor, de estarmos neste lugar. Ó Pai, receba a nossa adoração, o nosso louvor, receba as nossas vidas, Senhor, como oferta, que esse momento, que esse período de culto, ó Pai, possa ser agradável a Ti, Senhor. Nós Te louvamos nessa noite, queremos Te bendizer, queremos mais e mais de Ti, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus, amém. Graça e paz, igreja. Vamos adorar o Senhor, amém? Esquece os problemas. Vamos adorar o Senhor de espírito e em verdade, tá bom? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Declara, igreja, aleluia. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Aleluia. Perto quero estar, junto aos teus pés, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar. Quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Eu te louvarei, te louvarei. Não importa a circunstância, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus, somente a Ti, Jesus. Te louvarei. Declare isso, igreja. Aleluia.
Aleluia. Aplauda o Senhor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Declare que Ele é santo, igreja. Porque Ele posso crer no amanhã, porque Ele
quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me endoeu, me endoeu, me endoeu, me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. E os abraços que eu senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí, mas você me levantou. Eu achava estar bem, mas me endoeu, me endoeu, me endoeu, me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Declare: eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Declare isso. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. A Bíblia conta a história de Sansão. Diz as Sagradas Escrituras que aquele menino foi separado na eternidade. Havia uma ordem expressa aos seus pais, para que ele fosse separado para os afazeres do reino de Deus. Havia uma ordem clara, cristalina, transparente, que a sua vida seria uma vida de eterna servidão, e que o Senhor criaria os meios suficientes para isso, que o Senhor daria a força necessária, que o Senhor o capacitaria para essa jornada.
Escute o que eu vou te dizer. O Deus que lança a palavra também é o Deus que cria meios para que essa palavra aconteça. O Deus que lança a ordem, o Deus que traça o destino, também é o Deus que te capacita para viver esse destino. Ele é um Deus responsável, que tem compromisso com a sua palavra. Acontece que Sansão, no meio do caminho, não obstante da nossa realidade, tropeçou, fez o que não era lícito, caiu, assim como alguns de nós caíram, assim como alguns de nós tropeçaram. E a Bíblia diz que ele foi tomado por escravo, e aquele homem que era imponente, separado para um propósito, o orgulho da nação, o herói de Israel, agora estava subjugado, submetido ao escárnio. Era a vergonha do seu povo, porque havia abandonado o seu propósito. Deixa eu dizer algo para você. Quando você se recusa a viver o propósito que Deus tem para você, você será marcado com um símbolo da vergonha. Não aceite viver nada mais, nada menos do que o projeto que Deus estabeleceu para você viver. Deus te criou para um propósito. Deus tem uma história singular, peculiar e particular para cada um de nós. Não aceite viver menos do que isso. E ainda que você tropece nessa etapa, que você fale em algum momento, e que você se encontre numa situação de vergonha, de escárnio, numa situação vexatória, eu quero te convidar a elevar os seus olhos para o alto. Eu quero te convidar a elevar o seu espírito a Deus outra vez. Eu quero te convidar a colocar o seu coração na forma do oleiro, na roda daquele que faz e refaz, daquele que entalha com perfeição cada uma das suas criações. Sansão estava excluído, rejeitado, porque caiu, e por escolha própria. Mas um dia, Sansão sente de novo o desejo de estar perto de Deus. Como um imã de amor, ele é atraído ao coração do Pai outra vez, por uma graça irresistível, por uma graça que não pede licença para passar, por uma graça que é como um trator com freio de mão solto na descida. Ele é confrontado e impactado por um amor transbordante, e ele diz: Senhor, toca em mim de novo. Só mais uma vez. Faça com que eles saibam que o Senhor é um Deus de remissão. Faça com que eles saibam que o Senhor não rejeita um coração quebrantado. Faça com que eles saibam que o Senhor é um Deus perdoador, um Deus de graça, um Deus de bondade. Revela outra vez o poder que eu tinha nos primeiros dias. Agora, Deus, não para minha glória, não para testificar que eu sou separado, agora, Deus, para testificar que o Senhor é bom, agora para a tua glória, agora para o teu louvor. E Sansão sabia que ao empurrar as pilastras, a sua vida humana haveria de acabar. Mas sabe de uma coisa? Se não for para viver o propósito que Deus estabeleceu, nem vale a pena viver. Sansão, com a sua atitude, estava dizendo: eu prefiro o último toque do que toque nenhum. Eu prefiro ser tocado apenas só mais uma vez. Eu prefiro sentir só mais uma vez esse espírito, do que passar uma vida toda com uma pseudo-liberdade, achando que estou vivendo quando na verdade já morri. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer o seguinte: não importa o que vai acontecer quando nós saímos dessa porta, o que importa é que nós precisamos ser tocados aqui, hoje e agora. Não importa se é o primeiro ou se é o último toque, o que importa é que o Senhor quer tocar em nós essa noite. O que importa é que Deus quer colocar o seu dedo de graça sobre nós. Se você é o Sansão do começo,
o Senhor te dará força. Mas se você é o Sansão que tropeçou, o Senhor tem perdão para você. O Senhor tem remissão para você. O Senhor tem redenção para você. O Senhor tem perdão, misericórdia, graça, bondade, longanimidade. Deus tem um céu de dispensas abertos para mim, para você. O Senhor, com um imã de amor, está nos atraindo, e juntos como igreja nós vamos cantar: toca em mim de novo, me enche outra vez. E ainda que as pilastras caiam, ainda que chegue ao fim a minha carreira humana, mais vale um último toque do que viver sem ser tocado nunca mais. Eu prefiro ser tocado uma vez mais apenas, do que viver uma vida toda longe da tua presença. Foi Davi quem disse: mais vale um dia nesse lugar, mais vale estar nas escadas do teu templo, do que sentado em um trono humano. Davi estava dizendo: eu não tenho saudade do trono, eu não tenho saudade das riquezas, eu não tenho saudade da fortuna, eu não tenho saudade da coroa, eu não tenho saudade das possibilidades. Eu tenho saudade é da presença, eu tenho saudade é do Espírito, eu tenho saudade é da comunhão com Deus, eu tenho saudade de ter um ombro para chorar, eu tenho saudade de olhar para o céu e saber: o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Toca em mim de novo, Jesus. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Diga isso. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Levante suas mãos. Deus, em nome de Jesus, antes de iniciar o sermão dessa noite, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Se você começou, mas tropeçou, o mesmo Jesus que estendeu as mãos e tirou Pedro das águas, é o Jesus que está aqui para te trazer à tona para respirar. Deus não está agora preocupado com as suas quedas, Ele sempre soube de tudo. O que Deus está preocupado agora é em reconstruir você, é te colocar na roda do oleiro, te fazer um vaso para a honra. Em nome de Jesus, aqueles que tropeçaram hoje vão voltar a andar. Aqueles que estavam cegos espiritualmente vão voltar a ver. Aqueles que estavam surdos no espírito vão voltar a ouvir. Aqueles que estavam indiferentes com relação à presença de Deus serão impactados pela presença doce do Espírito Santo. Aquele pavio que estava prestes a acabar receberá um sopro do Espírito Santo vindo do céu e vai voltar a incendiar outra vez. Aquele que tudo que ele tinha no coração era tristeza, a tristeza dará lugar para a alegria. Aquele que estava desesperançado, eu quero te dizer: a sua esperança é Jesus e Ele nunca morre. Aquele que não tinha mais perspectiva de futuro, eu quero te convidar: olhe para o passado, para a cruz de Cristo. É ela quem te garante um futuro de paz, de bênção e de esperança no Senhor. Aqueles que estavam a ponto de jogar a toalha, eis que tudo novo se fez, as coisas velhas se foram, e daqui em diante tudo que se viver será para a honra e para a glória do nome do Santo Deus, Emanuel, o Senhor conosco, Jesus Cristo de Nazaré. Boa noite, irmãos, graça e paz. Hoje nós continuamos falando a respeito de palavra profética, amém? 2 pessoas, isso é bom. Amém? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro do Evangelho de João, capítulo 21. Nós leremos do verso 1 ao verso 22. E eu farei uma exposição do texto mencionado, amém? Amém? Vamos ao texto. Diz assim a Bíblia no livro do Evangelho de João, capítulo 21, verso 1 ao 22. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu.
Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado Gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: vou pescar. Repita: vou pescar. E eles responderam: nós também vamos, disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele perguntou: filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse: lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiram recolher a rede, de tão cheia de peixes que ela estava. Eu sonho com um dia em que os milagres serão o motivo da nossa alegria. Mais do que as coisas desse mundo, as coisas transcendentais e sobrenaturais serão a razão da nossa alegria. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Uau! Repita comigo: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois ele havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam apenas a uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro, no qual havia um pão e um peixe. Jesus disse: tragam alguns peixes que vocês acabaram de pegar. Simão entrou no barco e arrastou a rede para a praia, e havia 153 peixes grandes, e no entanto a rede não arrebentou. Venha comer, disse Jesus. Nenhum dos seus discípulos tinha coragem de perguntar: quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus o serviu com pão e peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ressuscitar dentre os mortos. Depois da ressurreição, Jesus perguntou a Simão: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Então alimente os meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu amo, então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez, e disse: o Senhor sabe de todas as coisas, e sabe que eu amo. Jesus disse: então alimente as minhas ovelhas. Eu lhe digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos aos outros e os vestirão, e o levarão aonde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Eu vou ler de novo. Jesus falou isso para ele, para explicar para ele com que tipo de morte ele morreria para glorificar a Deus. Parece muito oposto ao discurso de hoje. Jesus então disse-lhe: siga-me. Pedro virou e viu atrás dele o discípulo a quem Jesus amava, aquele que havia reclinado perto de Jesus durante a ceia, perguntando: Senhor, quem o trairia? Pedro perguntou a Jesus: e quanto a ele? Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que te importa? Quanto a você, siga-me. Pode se assentar. Irmãos, preparar um sermão é uma tarefa nobre, pelo menos para aqueles que amam o que estão fazendo e que têm compromisso com a Santa Palavra, com as Escrituras. Porém, exige um certo tempo para ser feito direito. E quando você se encontra com um texto, como o de Evangelho de João, capítulo 21,
essa tarefa fica quase que inglória. Você jamais vencerá um texto desse. Esse texto é infinito. Talvez você não entenda o que eu estou dizendo, mas as revelações que esse texto contém, as orientações que o texto de João 21 contém, não se acabam. Se eu fosse dedicar parte da minha vida para falar de João, eu poderia falar anos apenas de João capítulo 21. E é claro que eu não vou fazer isso porque nós não temos anos, pelo menos agora. Mas eu quero expor algumas coisas a respeito desse texto que eu tenho certeza que vão transformar a minha e a sua vida. Apesar de você não ter fé nisso, pelo jeito, que está com essa cara. Mas acredite, a palavra de Deus é poderosa o suficiente para transformar a minha e a sua vida. Discursos empolgantes, encorajadores, que usam métodos humanos, esses podem afagar o teu ego, podem te impulsionar por um período de tempo, mas apenas essa palavra, apenas as santas e sagradas escrituras, é quem pode transformar a sua vida para sempre. Elas não te transformam por um tempo, elas se transformam por todo o tempo. E o que nós faremos aqui é expor a santa palavra de Deus que não volta vazia, que é uma espada de dois gumes, que discerne o corpo, a alma e o espírito. É ela que transforma, que redime, que restaura, que orienta, que alimenta a vida do homem. É ela que tira o homem do opróbrio, do cenário de caos e o coloca entre os príncipes da terra. É essa palavra que é a luz, o candeeiro, o braseiro, que ilumina aqueles que estão perdidos em direção à santa luz de Jesus Cristo. Apenas ela e nada mais do que ela. Sejamos sempre escravos daquilo que está escrito nesse texto salvífico, esse texto transformador, esse texto agregador, esse texto que vem mudando a história da humanidade, que deu cara ao Ocidente, que mudou o Oriente e que jamais volta vazio aquele que o entregou. Essa é a santa palavra de Deus, absoluta verdade que não pode ser relativizada. Esse texto é extremamente inspirador e empolgante, porque ele desde o início já começa falando de palavra profética, e eu quero falar disso com você. Ele já começa ressaltando o fato dos discípulos estarem aonde estão, porque uma palavra profética foi lançada lá atrás, os orientando para estar ali. Lembra que nós começamos a ler, dizendo que eles estavam no mar de Tiberíades, na Galileia. Eu li agora há pouco, também não faz tanto tempo que eu li assim. Lembra? Estar ali, tem o verso 1 aí. Depois disso Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades, na Galileia. E estar ali, não era fruto da imaginação dos discípulos. Eles estarem ali, não era fruto da sua vontade própria. Eles estarem ali, não era porque eles resolveram sair da onde estavam e caminhar dias em direção ao mar da Galileia de novo. Não, eles estarem ali era porque eles queriam cumprir fielmente aquilo que Jesus havia lhes orientado. Eles estavam ali debaixo de uma palavra profética, eles estavam ali debaixo do mando de Jesus, eles estavam ali esperando que o Jesus que prometeu se manifestasse. E eu tenho uma coisa boa para dizer, que o mesmo Jesus que promete, é o Jesus que se manifesta para cumprir a promessa. O mesmo Jesus que te envia a algum lugar, é o mesmo Jesus que aparece na tua praia, para dizer: eu estou aqui para fazer o que havia prometido. O Deus que disse lá atrás para eles: estejam na Galileia, porque eu estarei lá, foi o Deus que foi lá para cumprir, passou na praia deles e mudou a história do cristianismo aqui nesse dia. Deus promete e Deus cumpre. Mateus 26:32, a Bíblia diz: mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galileia. Esse é Jesus dizendo. Mateus 28:7, a Bíblia diz: agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galileia, e lá vocês o verão. Lembre-se disso que eu lhes disse. Marcos 16:7 diz: agora vão aos discípulos e a Pedro. Repita: vá aos discípulos e a Pedro. E diga que Jesus vai adiante deles na Galileia, e vocês lá o verão, como eles lhe disse. Ou seja, o que eu estou tentando dizer para você, é que eles estavam lá por orientação divina.
Jesus, quando ressuscita, aparece para eles, as pessoas vão ver Jesus e ele vai dizer: olha, reúne agora os discípulos e vão para a Galileia, eu tenho um propósito para vocês lá. Aquele lugar foi o lugar da escolha e agora também será o lugar da restauração. Aquele lugar foi quando eu comecei a caminhada com vocês, e aquele lugar vai ser onde eu vou lançar vocês para o destino. Deus dá uma palavra profética para cada um de nós, e Ele quer cumprir em nós para nos lançar ao destino profético. Deus tem um propósito, tem um plano, e aquilo que Ele começou, Ele é fiel para dar cabo, para terminar, e Ele marca encontros pontuais com cada um de nós, para que nesses encontros Ele venha nos redimir, nos restaurar, nos preparar para nos enviar. Aqui, a observação de Marcos 7 é bem peculiar, de Marcos 16, 7, ele diz: olha, diga aos discípulos e a Pedro. Pedro era discípulo? Tem gente que tem dúvida, você vê que coisa? Pedro diz: eu não sei. E mata do coração. Pedro era um discípulo? Então por que esse negócio de diga aos discípulos e a Pedro? É porque apesar de Jesus ter um plano genérico, quando eu digo genérico que abrange a todos, Jesus tinha um encontro especial com Pedro. E às vezes é assim, Deus manda um povo todo para um lugar, manda a tua família toda para um lugar, a tua igreja toda para um lugar, mas na verdade o encontro está marcado com você. Deus move pessoas, Deus move famílias, Deus move situações sociais, Deus move, tira lugares, grupos de lugares específicos, quando na verdade Ele quer marcar um encontro com você, Ele quer transformar você, e nem que para isso Ele tenha que mover todo um povo, Ele vai mover quem precisa mover, para te encontrar, para te restaurar, e dar um novo rumo para a sua história. Deus move leis, move situações, move nações, move o que for preciso, mas o encontro que Ele marcou, vai acontecer, e eu quero te dar uma boa notícia, hoje, esse dia, essa celebração, esse culto, esse momento de comunhão, tem uma razão: essa noite, o Senhor marcou encontros específicos, com pessoas específicas, para as redimir, para transformá-las, para colocá-las em condição de ataque outra vez, para enviá-las para uma boa obra. Talvez seja você que está sentado aí, sem perspectiva, sem ânimo, sem esperança, e talvez Deus tenha programado toda essa reunião, me mobilizado, me tirou de Santos, tirou outro de Mariporã, tirou outro de qualquer lugar, mas o encontro foi com você que Ele marcou. É especial para você, é o seu dia, a sua hora, o seu momento, e Ele vai fazer o que se propôs a fazer. Escute, uma vez que nós notamos e constatamos a obediência dos discípulos, amém? Eles foram obedientes. Porque eles estavam na Galileia? Por quê? Porque eles queriam. Foram para a Galileia, porque cada um vai onde quer, pastor. Põe no Waze e taca ali madeira. Porque Jesus tinha mandado. Repita comigo, porque Jesus tinha mandado. Uma vez que essa obediência é constatada, nós precisamos considerar duas coisas. A primeira coisa, que o natural para quem encontrou Jesus é viver de maneira sobrenatural. Vamos lá? O natural para quem anda com Cristo é ser sobrenatural. Nós precisamos nos mover baseados em palavra profética. Nós precisamos caminhar a partir de palavras proféticas. Essa palavra, esses 66 livros, são proféticos do começo ao fim. Vamos encerrar? Está ruim ou não? É que eu falo que a Bíblia é profética, você fica, verdade, que calor, hein? A Bíblia é profética de Gênesis 1:1 até o último versículo de Apocalipse. Nós precisamos nos mover, e a plataforma que nos movimentará é a santa palavra de Deus. Nós precisamos nos mover a partir das informações que esse livro nos dá.
nós precisamos nos mover através da extração das lições que esse livro nos dá. Eu sei que tem gente que se move pelo horóscopo que lê de manhã, tem gente que é crente e se move pela palavra do cartãozinho do Seixenoye que recebeu, tem gente que se move porque a amiga revelatória revelou alguma coisa, mas eu estou te convidando a deixar a meninice e começar a crescer espiritualmente. Os meninos se movem por força externa, mas os adultos, os maduros, se formam e se movem por aquilo que está dentro dele, é de se alimentar da palavra, é de se alimentar da escritura. São esses frutos que nos alimentam, nos dão robustez, nos amadurecem e nos encaminham para o destino que Deus escolheu. Chegou o tempo de deixar de ser menino, chegou o tempo de crescer através de palavras proféticas que estão apenas nesse livro. Não negocie a sua maturidade, não negocie o seu crescimento, não deixe que pessoas de fora influenciem, discursos carinhosos toquem no seu coração. Esse livro nem sempre é carinhoso, mas ele sempre é nutritivo. Ele nem sempre é agradável, mas ele sempre é transformador. Ele nem sempre faz o que você quer, mas ele sempre te encaminha para a vida eterna com Cristo. Escute, nós precisamos obedecer às palavras proféticas, por mais improváveis que elas pareçam. Se está na Bíblia, faça. Se ela é orientada pelas escrituras, cumpra. Ah, pastor, mas isso é cartesianamente equivocado. Isso é filosoficamente. Irmão, para de contar história, porque enquanto você conta história, você está no mesmo lugar. Olhe para trás, olhe para 10 anos atrás, você não caminhou nada. Porque ao invés de você fazer alguma coisa, você fica contando história, fica achando desculpa para não fazer. Faça. Sabe quem prometeu isso? Foi um Jesus que tinha morrido alguns dias atrás. O cara morre, aparece depois de morto, faz uma promessa depois de morto e ressurreto. Irmão, que é mais improbabilidade que isso? Jesus não tinha carro, não tinha jato. Tem gente que fala em nome de Jesus e tem jato, mas Jesus não tinha. Jesus não tinha carro, não tinha jato, não tinha nada, tinha acabado de morrer de maneira improvável, tinha ressuscitado e ainda estava fazendo promessa. E os caras estavam acreditando na palavra de um homem que teoricamente deveria vir para salvar a nação com guerra, e veio com paz, que teoricamente estava morto, mas viveu, que teoricamente não era Deus, mas era. A improbabilidade estava posta, mas eles não estavam se movendo por aquilo que disseram, eles estavam se movendo pela fé que eles constataram. Esse Jesus que havia prometido, era o mesmo Jesus que tinha dado vista ao cego, era o mesmo Jesus que tinha feito Lázaro sair da tumba, era o mesmo Jesus que tinha curado a mulher do fluxo de sangue, era o mesmo Jesus que disse: eu vou partir, mas ao terceiro dia ressuscitarei, e hei de ter convosco outra vez. Então ele estava dizendo: agora vá para Galileia, você não nega a ordem de quem ressuscita dos mortos, você não nega a ordem de quem dá vista aos cegos, você não pode dizer não para um Deus que faz paralítico andar. Se ele diz vá para Galileia, você pega as suas coisas e vai para Galileia. Se Deus te dá uma orientação, você não questiona o Senhor de todas as coisas. Você não pode ser ousado e tolo a ponto de questionar o Deus que fez todas as coisas com a palavra da sua boca. Se Deus deu uma ordem, simplesmente cumpra. Não é questão de probabilidade, é questão de quem foi que mandou fazer. Por mais que pareça improvável, se é o Deus das possibilidades, então faça. Vamos ao texto, amém? Prometo que eu vou ser rápido hoje. Vocês estão meio desanimados, então vamos acabar. Vamos lá, ao verso 1, amém? Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que aconteceu. Vale a pena destacar algumas coisas a respeito desse verso aqui. Não era a primeira aparição de Jesus registrada após a ressurreição, já era a terceira registrada. Jesus já havia aparecido 2 vezes depois de ressurreto. Primeira coisa que deve se destacar aqui: Jesus ressuscitou. Para cumprir a promessa, ele venceu a morte. Ele disse: eu vou encontrar vocês de novo, nem que eu precise ressuscitar dos mortos. Meu Deus, se nem ressuscitar do morto, meu Deus, Jesus, está difícil hoje.
Jesus ressuscitou. Mais do que isso, Ele ainda está vivo. Mais do que isso, Ele ainda está governando todos e tudo. E aqui nós podemos registrar uma coisa pontual desse aparecimento. Esse não era o primeiro aparecimento registrado, mas com certeza esse era o aparecimento da redenção, da restauração, da ressignificação. Talvez você já tenha visto Jesus outras vezes. Talvez você já tenha se encontrado com Ele outras vezes. Talvez esse não seja o seu primeiro encontro com Jesus, mas certamente esse pode e será o encontro da redenção, o encontro da ressignificação, o encontro dele apontar para o destino. Se você ouvir atentamente essas palavras, eu te dou certeza, a garantia total, através das Escrituras, que esse é o dia em que o Senhor vai dar um novo destino, um novo sentido para você chamar de seu. Deus havia escolhido esse dia, repita comigo, para restaurar a comunhão perdida. Pastor, eu conheço a Bíblia. Pastor, eu sou bom. Pastor, eu fiz teologia. Eu quero saber o seguinte: como está a sua comunhão? Você ainda chora? As palavras desse livro ainda enchem teus olhos de lágrima? Às vezes eu estou em casa, sozinho no escritório, e estou lendo. E aí eu vejo Paulo dizendo: eu combati um bom combate, feliz porque ia morrer. E os meus olhos se enchem de lágrima. E eu tenho que parar de ler. Tamanha a perfeição da conexão de um homem pequeno e fugaz com um Deus santo e poderoso. A comunhão que você gera, que você produz, ainda é a bússola moral que te indica o caminho? Essa é a pergunta que se deve fazer. Jesus é um Deus que quer que você o conheça. Jesus é um Deus que quer que você seja sábio. Mas mais do que isso, Ele quer ter comunhão com você. Mais do que estar presente nos seus livros, mais do que estar presente no seu conhecimento, mais do que estar presente na sua Bíblia, Ele quer estar presente no seu coração, na sua mente, na sua alma. Ele quer estar presente em você. Essa aparição era o cumprimento de uma promessa específica, que já foi mencionada aqui. Mas eu não sei você, toda vez que eu leio as Escrituras, eu fico me fazendo algumas perguntas. Por que a Galileia? Por que Pedro? Tantos porquês. Repita comigo: foi na Galileia que Jesus chamou os seus discípulos. Jesus chama aqueles homens. Jesus é morto. Lembra de Pedro? Não conheço ele. Lembra? Tem gente que não lembra disso. Vocês não assistem nem filme, gente. Filme da Páscoa lá, meu. Lembra? Não conheço ele. Não sei. Aqueles homens negam Jesus. E é legal falar de Pedro. Pedro negou Jesus, mas estava lá. E os outros? Estavam onde? Se Pedro foi covarde de ter negado, e os outros que nem apareceram? Era o que os outros? Uma horda de covardes. Aí esses caras ficam resignados, ficam sem graça. Eu não sei você, mas eu já fiquei sem graça por causa de pecado várias vezes, ou não é? Quem é que já foi orar e falou: nossa, vou ter que falar isso aí de novo para Deus, mano. Eu nunca mais faço isso, Deus. Deus, lembra que eu disse que eu não fazia mais? Então, aqui estou eu de novo. Aqueles jovens estavam envergonhados, vão para Galileia, amando de Jesus. Isso me dá uma lição. Você não tem o direito de parar. Que é isso, pastor? Você pode estar triste, pode estar desanimado, mas se Jesus te deu uma ordem, vá triste mesmo, vá desanimado mesmo, vá envergonhado mesmo, vá com dificuldade mesmo, mas vá. Porque a Galileia do Senhor é o lugar de restauração para você. Mas é que eu fiz de novo, não importa, vá para a Galileia. Mas é que eu estou cansado, vá para a Galileia. É que eu não consigo orar, vai para a Galileia. É que eu não consigo fazer,
continue caminhar, mesmo tropeçando, mesmo caindo, mesmo envergonhado, mesmo tendo pecado, mesmo precisando de restauração, mesmo estando sujo por causa do seu mal, vá em direção à promessa, porque é na praia da Galileia que o Senhor chamou você, é o mesmo lugar onde o Senhor vai restaurar você. Jesus estava dando um grito em silêncio, dizendo para os seus discípulos: eu vou insistir em você, foi aqui nessa praia que eu te chamei, diante de todas as impossibilidades. Parecia que Jesus não tinha critério para chamar 7 abestalhados daquele para servir a ele, os improváveis do Senhor. Foi naquela praia ali que Jesus deu um ato de fé, e chamou homens improváveis para mudar a história da humanidade. E esses homens eram tão improváveis que caíram no meio do caminho, e Jesus volta naquela praia para dizer: aqui eu te chamei, e aqui eu te restauro, eu insisto com você. Você pode cair 1000 vezes, de todas as vezes eu vou te levantar. Você pode tropeçar, você pode errar, mas o meu amor vai bater na porta do seu coração, e uma hora eu vou entrar, vou transformar e vou te fazer um vaso de honra. A mesma palavra que estava sobre eles está sobre mim e sobre você. Jesus está dizendo: eu insisto com você. Jesus está dizendo: eu te quero. Jesus está dizendo: eu quero você, e eu vou na Galileia outra vez por causa de você. Eu vou insistir. Aquela viagem de onde eles estavam até a Galileia deve ter sido uma coisa épica para Pedro. Imagina só, Pedro pensando no quanto ele tinha visto, no quanto ele tinha crescido, no quanto ele tinha sido transformado, e no quanto ele havia falhado. Imagina aqueles dias de caminhada pela noite, dias afora, noite afora, Pedro caminhando e pensando: eu falhei. Jesus estava tratando Pedro, e às vezes o Senhor nos coloca para caminhar sozinho, às vezes o Senhor nos coloca em espaços de resignação, em espaços de solidão pessoal, com muita gente em volta, mas sentindo no coração um abismo de solidão. E isso é importante, porque é nessa trajetória que nós lembramos o quanto perdemos, o quanto tínhamos e não temos mais, e o quanto era bom desfrutar da presença desse Deus, e agora nós deixamos isso para trás. Não fique triste, a caminhada é solitária, mas lá na praia, lá na Galileia, você tem um encontro marcado. Lembra? Diga aos discípulos você tem um encontro marcado. Repita comigo: o desespero e a desobediência são inimigos da promessa. Versos 2 e 3, diz assim a Bíblia: estavam ali Simão, Pedro, Tomé, apelidado Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. E Simão Pedro disse: vou pescar. E a resposta deles: nós também. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Nós não podemos afirmar com precisão quais foram as razões de Pedro para voltar a pescar. Talvez fosse o desespero por ter que pagar as contas. Lembre-se, enquanto eles caminhavam com Jesus, o seu ministério era provisionado, irmãos doavam, pessoas cuidavam deles, eles tinham uma provisão oriunda do ministério. Jesus parte, e agora, não sei se por desespero, por ter as contas para pagar, ou por tolice, ou por desobediência, Pedro decide voltar ao barco. Ele decide voltar aos velhos hábitos. E uma coisa que a gente vai aprender aqui é que toda vez que você fica desesperado, ou você é desobediente, a primeira coisa que você faz é voltar aos velhos hábitos. Ao hábito do desespero, ao hábito da murmuração, ao hábito do questionamento infundado. Alguns têm até hábito de blasfemar. Cuidado com o desespero, cuidado com a desobediência, porque ela vai te levar no seu estado pecaminoso original. O desespero e a desobediência vão te levar de novo às bolotas de porco. O seu desespero e a sua desobediência vão te afastar de uma medida descomunal do seu milagre e da sua promessa. Não fique desesperado, descanse no Senhor.
os que confiam no Senhor. Descanse debaixo das asas do Onipotente. Não fique desesperado. Desespero e Jesus não combinam. Se Ele é o Criador de tudo, se Ele é Senhor de todas as coisas, se tudo e todos se submetem à sua voz, à sua ordem, e se você o serve, se Ele te chama de filho, você chama Ele de pai, por que ficar desesperado se o seu pai tem todo o poder, se Ele pode todas as coisas? A sua parte é descansar, confiar, acreditar e esperar no Senhor. Não se desespere, que é o tempo que a desobediência e o desespero te levam ao pecado original. A confiança, a esperança em Cristo Jesus te levam ao estado original de Adão, de dependência total, de confiança total, de convivência total e de comunhão total. Jesus quer nos levar ao início da criação, quando o homem e ele caminhavam junto, sem pensar no amanhã, porque o Senhor da manhã estava com eles. Ele foi lá, mas não foi para pescar, ele tinha ido para esperar a promessa. Existem pessoas que vão à praia para esperar a promessa e mudam o foco. Não perca o foco. Escute o que eu aprendi. Toda vez que você estiver disposto para negociar, o diabo tem uma bancada de negócio para te oferecer. Toda vez que você estiver disposto a negociar um pouquinho do seu foco, o diabo sempre vai ter um leque de possibilidades. Afinal, ele já sabe o final dele. Já viu aquele ditado, eu vou, mas não vou sozinho? Eu vou, mas eu levo um monte comigo? O diabo tem sempre algo para negociar, porque ele já perdeu. A questão é você que encontrou a solução de todos os problemas. É você que não pode negociar. Não perca o foco. Você está na praia para um objetivo: para encontrar o Mestre, para ser testemunha da sua ressurreição e para ter a certeza que Ele cumpre promessas. Não é para pescar, não é para desviar o foco, não é para voltar para velhos hábitos, é para permanecer firme e inabalável na promessa do Senhor. Observe a devolutiva dos discípulos para Pedro. Pedro diz, vou pescar, e eles respondem, é que eu li esse texto semana passada, por isso que é difícil decorar. Simão Pedro disse, vou pescar. A desobediência, a falta de esperança, é como um vírus que contagia e destrói o ambiente. Veja, Pedro diz, vou pescar. 7, tinham 6 além de Pedro. 6 se renderam a 1. Eles podiam dizer, não Pedro, nós viemos aqui para esperar a promessa. Somos 6. Mas eles se sujeitaram àquela palavra de desânimo. Cuidado com quem você se conecta. Cuidado com quem você caminha até a praia. Cuidado quando você ouve tudo e qualquer coisa de todo mundo. Cuidado de não ser tão influenciado assim. Não deixe que as palavras negativas, não deixe que a desobediência, que o desespero contamine o seu coração. Se o mundo está anunciando o caos, nós estamos esperando a esperança, a graça e a paz de Cristo Jesus. Se o mundo está dizendo que não há oportunidade, nós estamos dizendo que quem causa, quem traz a nossa oportunidade à tona é o Deus que nunca perde uma batalha. Se o mundo está anunciando derrota, nós estamos caminhando de vitória em vitória, através de um Deus que nunca perdeu uma batalha. Se o mundo está jogando a toalha, nós estamos vibrando de esperança, porque servimos a um Deus triunfante, poderoso, que nunca perde, que vence tudo, que sabe de tudo e que controla tudo. Não deixe que o desespero entre no seu coração. Olhe para o alto, confie no Senhor, não se mova nem para a esquerda e nem para a direita. Fique no lugar da promessa, na praia da promessa, e o Deus que prometeu virá te encontrar. E aí a Bíblia diz que tinha um barco à disposição. Já viu que curioso? Toda vez que a gente quer fazer alguma coisa errada, tem um barco à disposição, é ou não é? É ou não é? Vamos estragar tudo, vamos, um barco. Lembre-se que Pedro havia deixado a pesca, lembra disso? Lembra ou não? Os discípulos também, da onde que apareceu o raio do barco?
Toda vez que você fizer alguma coisa errada, tem um barco, tem um carro, tem um jato, tem dinheiro, tem possibilidade, tem oportunidade, tem pessoa, tem amigo, tem gente para te ajudar. Toda vez que você quiser desgraçar a tua vida, sempre tem uma mão inimiga. Cuidado com os barcos. Faça o seguinte, queime esses barcos. Ateie fogo neles. Porque um dia, quando você for questionado, e a razão da sua fé for questionada, você vai dizer como Pedro, para onde nós iremos? Os barcos estão queimados. Nós só temos um caminho e é para frente. Queime os barcos que te levam para longe de Jesus. Cuidado com as possibilidades, com as mãos inimigas que te estendem para você errar. Fuja. Caminhe para a praia, o Senhor tem um encontro marcado com você. Está muito chato ou não? Está só um pouco. Considero impossível, pelo menos eu, fazer a leitura desse texto de João 21, sem mencionar o texto de Lucas 5. A Bíblia fala de duas pescas maravilhosas, diz duas pescas. E essa é a segunda, e a Lucas 5 é a primeira. Foi a primeira vez que Deus disse, lance a rede, lembra disso? E Pedro disse, não pescamos nada, mas sob a tua palavra. Porque o Senhor falou, eu vou lançar. Jesus é o fiel garantidor das promessas. Sabe o que Pedro estava falando? Ó, nesse mar não tem nada. Aqui é o mar das improbabilidades. Aqui é um mar que não tem peixe, mas se o Senhor disse, eu vou jogar. Irmão, Jesus não está pedindo para você concordar. Jesus está pedindo para você obedecer. Você vai vendo, viu, Jesus? 3 pessoas concordaram. O Senhor está vendo que o Senhor vai enfrentar por aí, viu? Jesus não está pedindo para você, sim. Jesus está pedindo, Jesus, eu acho que não, mas se o Senhor está dizendo, vou fazer. Um dia eu vi uma psicóloga, que a Maene me mandou. O filho dela disse assim, eu não te amo. Ela falou, você não precisa me amar, amar é escolha, você precisa me obedecer, essa é a tua obrigação. Irmão, quer dar certo? Quer dar certo ou não? Sim. Obedeça. Quem aqui já fez um bolo? Está lá na receita do bolo, 1 xícara de farinha, 4 ovos, aí você vai colocar 18 ovos, 6 xícaras, vai dar certo? Você vai reclamar depois que o bolo não deu certo? Parece loucura isso ou não? Reclamar de não ter seguido a receita e dado errado é loucura, não é? Mas a igreja faz isso constantemente. Jesus deu uma receita, deu uma instrução. O cara faz o bolo com a receita errada. O bolo dá errado, sai tudo errado. Aí ele reclama porque não aconteceu. O problema não está no bolo, não está no forno. O problema está em quem não seguiu a receita. Quer que o bolo dê certo? Siga a receita. Pastor, mas essa receita é muito fadona, eu gosto de ir naquela igreja, que o cara fala, receba, é poder, é glória, é amor, Jesus é fofinho, Ele te ama, eu gosto disso, pastor. Então vá colocando 25 ovos na cesta, para você ver se é gostoso. Uma hora, essa fofura toda vai engasgar você, porque ninguém aguenta 25 gemas de ovo. Chega uma hora, que o que você quer é a coisa certa. Está muito duro aí ou não o discurso? Pelo silêncio tá, né? Tá. Eu vou acabar, tá bom, irmão? Os discípulos estavam, como muitos de nós, trabalhando com dedicação, mas na causa errada. Passaram a noite toda pescando. Era dedicação ou não era? Era dedicação ou não era? Mas na causa errada. Eles não pegaram coisa alguma. Você não estava falando com qualquer um, você estava falando com gente treinada, irmão. Eram muitos anos. Pedro e os outros 6 que estavam lá eram pescadores. Eles só tinham feito isso na vida. Eles não tinham feito mais nada. Ninguém era marceneiro, ninguém fez um bico de alguma coisa, não. Eles eram pescadores e passaram a noite toda e não pescaram nada. A desobediência trouxe à tona uma geração frustrada. Que trabalha, movido pelas motivações erradas, e não colhe nada. Porque na verdade, não depende da sua expertise, não depende do seu talento, não depende da sua habilidade, depende de quem deu a ordem. Jesus disse, joga ali,
Imagina só o redavu que foi debaixo do mar. Alguém deve ter dito para os peixes: corre. Jesus mandou ficar ali. Pastor, para de ser bobo. Jesus fala com o peixe. A Bíblia diz que ele fala com a estrela. Não tem peixe, agora vai ter. Aparece, e os peixes apareceram. Não importa de quanto você é talentoso, o que importa é quem foi que mandou fazer. Se foi Jesus, você vai jogar a rede e ela vai ficar abarrotada de peixe. O milagre não acontece porque você está muito desesperado. Tem gente que acha que quanto mais desesperado, mais a possibilidade. Deus, eu estou querendo muito. Deus, eu estou querendo. Eu vou vencer Deus no cansaço. A Bíblia diz que Ele existe desde a eternidade. Você acha que você vai vencer Ele? Vou ficar falando aqui na orelha de Deus: estou precisando. Se o Senhor me der, eu dou 3 pulinhos. Faz figuinha, faz uma macumbinha gospel. Faz um envelopinho, enquadra Deus. Irmão, você não vai receber pelo tamanho do seu desespero. Você vai receber porque você decidiu obedecer. Pode ficar desesperado quando você quiser, você não vai receber. Agora decida dar um passo de obediência e você vai ter aquilo que você precisa. Deus havia uma coisa a se considerar de Lucas 5, é a promessa que Deus faz para Pedro. Quem lembra desse texto? Uma pessoa que pensa. É a primeira pesca, lembra? Jesus fala: Pedro, você não vai ser mais pescador de peixe. Você vai ser pescador? Agora tem Pedro aqui insistindo em ser o que Deus disse que ele não vai mais ser. Ele recebe uma palavra: o seu talento acabou, você não vai mais pescar peixe. Aí vai o tonto tentar pescar de novo, depois que Jesus já disse que ele não podia mais pescar. Tem gente que Jesus já disse: você não é mais isso, mas ele está insistindo. Não faz mais isso, mas ele está fazendo. E está esperando colher resultado daquilo que Jesus disse que ele não tem mais talento para fazer. Parece ilógico isso. Mas nós repetimos isso. Jesus disse: você não é mais pescador, você é pastor, Pedro. A sua habilidade de pescar foi tomada de você. A partir de agora, não vão ser as redes que vão se encher, vão ser os corações das pessoas. Eu estou te chamando para um novo propósito. Agora você foi bom em pescar. A partir de agora você não vai mais pescar. Você vai convencer os homens a respeito do arrependimento. O Senhor nos deu uma missão: pare de insistir naquilo que Deus disse que não é para você fazer. Vai fazer o que Jesus mandou você para fazer. E eu quero exemplificar aqui a intervenção divina, amém? Escute, o que Deus estava dizendo para Pedro, o que Jesus estava dizendo para Pedro em Lucas 5, Ele estava dizendo: Pedro, preste atenção, um peixe está vivo, até cair na rede do pescador, então, depois disso ele está morto para sempre. A partir de agora eu vou te chamar para ser pastor, e um homem está morto, até ser pego pela rede da graça. Então depois disso ele viverá para sempre. Pedro, abandone as coisas passageiras. Tudo que você pode fazer aqui é matar um peixe com a rede, mas eu estou te chamando para dar vida e vida eterna para homens cativos, presos que precisam de liberdade. Jesus está nos chamando para sair do natural e entrar no transcendental. Jesus está nos chamando para viver uma vida sobrenatural. Jesus está nos chamando para abrir os olhos da fé, abrir o nosso coração para as promessas. Pare de viver uma vida de matar. Comece a viver uma vida que geradora de vida em abundância, de possibilidade, de oportunidade. O Senhor está nos chamando para uma vida de estilo sobrenatural. Repita comigo: a falta de visão me impede de conhecer Jesus. Diz o verso 4: ao amanhecer Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Na tradução original desse texto, a Bíblia vai dizer que era o raiar do dia, ou seja, ainda estava naquele período de um pouco escuro e um pouco claro. Então nós só podemos afirmar aqui que eles não reconheceram Jesus, ou por causa da escuridão do dia, ou por causa da escuridão da alma, ou talvez por causa dos dois. Talvez o dia estava escuro ainda, e a alma deles estava mais escura ainda, porque você quer ver uma coisa que escurece a alma do homem, é o sentimento de culpa. É ou não é? Quem é que já se sentiu culpado? Os outros são tudo santo, glória a Deus. Que bom que tem vocês aqui para iluminar a vida desses miseráveis pecadores que somos. A culpa é maligna, castigante.
torturadora. Você dorme, acorda, respira, vive, janta, almoça com ela. E aqueles homens estavam tão embebidos de culpa, que estava ali diante dele, o Senhor da redenção, que tira a culpa do homem, e eles não o reconheceram. Caminharam todos os dias, 3 anos, todos os dias, de 3 anos com ele. Viram, respiraram, dormiram na mesma casa, comeram na mesma mesa, caminharam junto pelos mesmos caminhos, e agora aquele homem está na praia e eles não o reconhecem. Tamanha a escuridão da alma deles. O negócio é o seguinte, irmão: a falta de obediência, o sentimento de culpa, a sua relação com o pecado, te impede de reconhecer Jesus na sua praia. Está doído hoje. Nós precisamos nos cuidar para que Jesus não passe desapercebido. Pior do que não fazer a coisa certa direito, é fazer com perfeição a coisa errada. Deu para entender ou não? Pior do que não fazer a coisa certa direito, é fazer com muita perfeição a coisa errada. Tem gente que é bom em fazer coisa errada. É ou não é? Mamãe não fala isso da sua mãe não. Tem gente que é bom em fazer coisa errada. Cuidado, irmão, para que Jesus não passe desapercebido. Tem gente que tem tanta ânsia de ser protagonista, e essa teologia maravilhosa que lançaram agora, esse negócio, desperte o leão que está em você, desperte a águia, a raia, o lutador, o Shiryu, o Street Fighter, desperte esse fogo que está em você, desperte tudo. Parece mais um comercial da Marlboro do que pregação isso daí. Depois disso as pessoas querem, você é o protagonista da sua história, vai nessa. Vai achando que é filme de Hollywood, vai achando que é novela das 9, vai protagonizando a sua história, vai vendo o que deu até hoje. Vai ver, veja se é um bom protagonista. Cuidado para que Jesus não passe como coadjuvante na sua história. Cuidado para que Jesus não passe desapercebido no seu dia a dia, na sua história de vida. Deixe que Jesus brilhe, deixe que Jesus seja o principal. Lembre-se do conselho de João, eu mesmo vos disse, convém que eu diminua para que ele cresça. Tira o foco da provisão, repita, da provisão, que era o peixe, lembra? Eles passaram a noite toda lá, provisão, eu quero provisão, é para pagar as contas, é para a gente comer, e coloque os olhos no provedor. Se você só olhar para a provisão, você não vai ver o provedor. Mas se você olhar para o provedor, ainda que você não veja a provisão, o provedor vai dar um jeito da provisão vir até você. Foi fácil de entender ou não? Então tá bom, vou continuar, tá? Quem não entendeu, não entende mais. Repita comigo, ele garante a promessa como um bom pai. Diz o verso 5, ele perguntou, filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Aqui podemos extrair 2 lições valiosas, repita, 2 lições valiosas. Jesus não chama eles de amigos, Jesus não chama eles de discípulos, Jesus não chama eles de camarada, Jesus não chama eles de mano, Jesus não chama eles de pecadores miseráveis, porque eram, Jesus não chama eles dos traidores, mas se Jesus fosse chamar o que eles mereciam, chegar na praia e falar, e aí covardada? E aí bando traíra? Me largaram na mão lá, hein? Não, Jesus disse, filhos, tem alguma coisa para comer? Deixa eu te explicar a profundidade disso. Traímos a causa, abandonamos o propósito, negamos o Cristo Salvador, fomos à praia e ao invés de esperar a promessa, voltamos aos velhos e maus hábitos, estamos fazendo tudo em desacordo, e tudo que se espera disso é uma repreensão, ou acusação do pecado. Então vem Jesus e surpreende, e diz, filho, Ele está dizendo, eu sou o seu pai. Eu não vim aqui para apontar os seus defeitos, esses já são conhecidos. Eu vim aqui para te resgatar e te trazer para casa outra vez. Eu vim aqui para te dizer que esse rumo que você tomou não é para você. O caminho que eu tenho para você é de paz, de bênção, de prosperidade, de esperança, de alegria e de vida eterna. Eles respondem não, e essa confirmação
mostra que Jesus havia mudado tudo neles. Esse simples não fala algumas coisas interessantes. Era não pegamos nada, porque não temos mais esse talento. Na verdade, esse não era a afirmação de que tanto eles quanto nós podemos trabalhar uma vida toda, um dia inteiro, uma eternidade toda, longe da vontade de Deus, não colheremos frutos algum, seremos frustrados, decepcionados, rancorosos, mas um dia, sob uma palavra, escute, a noite toda não pescaram nada, aí Jesus aparece e diz, lança agora uma palavra, 12 horas nada, 5 minutos, não conseguem mais arrastar a rede. Passe uma vida toda trabalhando sem a ordem de Jesus e seja um frustrado. Viva 5 minutos de uma palavra profética e você vai colher frutos que você não é capaz de carregar. Deu para entender isso? Seja frustrado ao não obedecer e viva uma provisão transbordante se obedecer e fizer atentamente o que o Senhor ordena. Repita comigo, Deus da promessa está na minha praia. Então ele disse, diz o verso 6, lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Eles fizeram assim, e não conseguiam recolher a rede de tão cheia de peixe que ela estava. Uma palavra profética muda o cenário de escassez para um cenário de provisão transbordante. Veja, Jesus dá uma ordem e uma vez obedecida, aquela ordem muda tudo. Então meu conselho para você é obedeça sem questionar. Porque se você obedecer sem questionar, esse cenário de escassez que você está vivendo, de uma hora para outra, vai se tornar em um cenário de provisão transbordante. Em Lucas 5, acontece algo diferente. Jesus chega e fala, lança a rede, e Pedro questiona. Ele fala, não pegamos nada, hein, Jesus? Para ficar claro aqui, que nós tentamos, não pescamos nada. Mas se o senhor está falando, tudo bem. Aquele era outro Pedro. Um Pedro que não estava acostumado, que não andava ainda com o Jesus dos milagres. Aquele era o Pedro que não vivia sobrenaturalmente. Aquele era o Pedro que não tinha visto Jesus ressuscitar os mortos, dar vista aos cegos. Mas o Pedro de João 21 é outro. Jesus fala, lança a rede, e ele não diz nada, ele simplesmente lança a rede. Sua maturidade espiritual é medida pelo fato de você obedecer sem questionar. Quem já andou com Jesus não questiona Jesus. A Bíblia diz lá em Lucas 5, que as redes quase rasgaram. E aqui a Bíblia fala que as redes ficaram intactas. A incredulidade é uma fissura na nossa rede. A falta de fé rompe a nossa rede. Cuidado para não ser um incrédulo, porque toda a sua pescaria vai ficar para trás, corre o risco de ficar para trás. Creia absolutamente em Jesus, e você vai colher infinitamente, e não haverá um só sequer rasgo na tua rede. Versos 7 e 8, o discípulo a quem amava Jesus disse a Pedro, é o Senhor. Repita, é o Senhor. Meu Deus. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco, puxaram até a praia, a rede carregada, pois estavam apenas 90 metros. Meu Deus, esse texto é realmente infinito. Vale a pena restaurar, salientar só algum ponto transformador dessa parte aqui, desse versículo, eu vou fazer isso. João aqui faz uma afirmação que vai mudar a história dos discípulos e de todo mundo. João olha, imagine a cena. Jesus aparece na praia, ninguém reconhece Jesus, Jesus dá uma ordem. Quando o sobrenatural acontece, João fala, para tudo, gente. Vocês não acreditam. Olha, o cabelo está meio esvoaçado. A roupa está diferente. Mas eu só conheço um que dá ordem aos peixes e eles obedecem. Pedro, é ele. Pedro, é o Senhor que está lá na praia. A escama da culpa, a escama do pecado, a escama da covardia, a escama do erro, cai dos olhos deles.
Então Jesus aparece como um outdoor cintilante na frente dos olhos de João, e ele diz: eu reconheço esse poder, eu sei quem é aquele que o mar e o vento obedecem, eu sei quem é aquele que dá ordem aos peixes e os peixes ouvem a sua voz. Pedro, não pode ser outro senão o Deus que domina sobre todas as coisas. Eu quero te dizer, quando você estiver numa situação difícil, olhe para a sua praia, é o Senhor. Quando você estiver encurralado pelas impossibilidades humanas, olhe para a praia, é o Senhor. Quando a escassez bater a sua porta, olhe para a praia, é o Senhor. Quando a depressão, a ansiedade, as doenças psicossomáticas tentarem invadir a sua mente, olhe para a praia, é o Senhor. Quando o desânimo, a falta de esperança tentar tomar o seu coração, olhe para a praia, é o Senhor. Quando o seu relacionamento estiver por um fio de acabar, quando os seus filhos estiverem perdidos, quando as pessoas não disserem para você, não há mais solução, eu te convido, olhe para a praia, é o Senhor. Ele marcou um encontro com você, Ele veio cumprir a promessa, o dia clareou, e a alva da manhã, a estrela que brilha, o sol da justiça, raiou na tua praia, é o Senhor. A Bíblia diz que Pedro vestiu a sua capa e pulou no mar. Repita: capa simboliza identidade. Quem lembra quando Judas traiu Jesus? Eu sei que vocês não lembram, que vocês não estavam lá, mas lembra da história, eu estou falando. Quem lembra da história? Como foi? Ele foi lá, caguetou, o pessoal chegou e prendeu Jesus, certo? Não? Como foi então? Não, peraí. Como foi? É verdade, não foi, foi assim. Todo mundo riu. Parecia o Chaves agora, dá 0 para ele. E a pessoa que estava certa. Não foi assim, não foi uma simples denúncia. Ele teve que beijar Jesus, por quê? Pensei que estava difícil pensar nisso. Eles eram iguais, se vestiam iguais, tinham a mesma identidade, compartilhavam das mesmas coisas. Já viu que tem gente que anda tanto com outra pessoa, que pensa igual, que fala igual, que se veste igual, monta um clã? Assim eram os discípulos de Jesus, eles se vestiam igual, por isso que eles eram discípulos, eram instruídos pela mesma palavra, se comportavam igual. Quando Pedro é visto lá no cenário da traição, alguém diz: você é um deles. Estou percebendo, essa roupa, essa fala, esse jeito de andar, é deles. E Pedro: não sou não. Aquela capa tirada, era Pedro dizendo: estou abrindo mão da minha identidade, e estou voltando à minha velha identidade. Não sou mais filho, agora sou pescador outra vez. Quando Pedro vê Jesus na praia, ele fala: quer saber, essa é a minha oportunidade, dá a minha identidade de novo. Pedro está dizendo para a eternidade: não sou mais pescador, agora eu sou pastor. Não quero mais vara, agora eu peguei um cajado na mão. Eu estou tendo a oportunidade. Pedro não quis esperar, mergulhou no oceano da oportunidade e foi ter com Jesus a nado. Eu estou dizendo para você: retome a sua identidade. A capa que você havia deixado de lado, a capa que te identificava como filho, a identidade que marcou a sua vida, aquilo que te ligava a Jesus, aquela imagem que te associava a Ele, que você deixou de lado. Eu estou dizendo: retome a sua capa, vista ela essa noite, pule no oceano da possibilidade, porque quando você terminar esse nado raso de 100 metros, do outro lado vai estar um pai de amor, de braços abertos, dizendo: eu esperava você aqui na minha praia, eu preparei um banquete para nós, para sentarmos como pai e filho, como sempre devia ter sido. Retome a identidade, repita: eu preciso da minha identidade. E agora a pergunta, repita: como está a praia de Jesus? Dos versos 9 ao 12, a Bíblia vai dizer que, eu vou só extrair aqui para a gente correr, amém? Vocês confiam que eu vou seguir o texto ou não? Quem me conhece sabe que eu vou seguir o texto. Mas aqui o extrato desses versos é mais ou menos assim: os discípulos chegam à praia, e quando chegam à praia, se deparam com uma cena inusitada. Jesus estava lá, repita: Jesus estava lá. Isso que me deixa louco com vocês, me dá vontade de pular daqui. Vamos de novo, para você perceber a magnitude da coisa. Jesus disse para eles: vai para Galiléia, porque eu vou te encontrar. Aí quando eles chegam na praia, quem está lá? Jesus cumpriu a promessa.
Jesus está lá na praia. E como que está o cenário da praia? Irmão, imagina a noite toda. Quem que já pescou? Irmão, não vem com essa aqui. Um dia nós fomos pescar, eu, o pastor Tiquinho e a Maiane e a Silvia. Diz a Maiane que ninguém pescou nada a não ser ela. Eu continuo dizendo que é conversa de pescador. Pastor Tiquinho, corrobora a minha palavra. Não estou falando de pescador de final de semana. Quem que já jogou uma tarrafa no rio? Meu sogro já, ele está ali, ó. Meu sogro é habilidoso de pescar. Irmão, já pensou? Passar a noite toda, não pescar nada. Você chega na praia e Jesus está fazendo churrasco. Da onde veio esse peixe? Não tinha peixe até agora. O único peixe foi o que nós trouxemos. E o cara já tem peixe. Na verdade, o churrasco já está na brasa. Jesus estava dando uma lição. Enquanto vocês correm atrás das coisas, eu estou aqui com todas as coisas prontas para vocês. Vocês me deixam para mirar na provisão, e eu estou aqui, com a mesa pronta, com o peixe e o pão posto, para mim e para você. Pare de ser louco, pare de correr atrás das coisas vazias, e corram atrás de mim, porque todas as vezes que vocês estiverem na minha praia, haverá provisão, haverá peixe, haverá pão, haverá um braseiro, haverá socorro. Não olhem para a profundidade do mar, eu já dei todos os indicativos que eu sou capaz de dar a provisão. Olhem para mim, porque na minha praia tem socorro sempre. Da onde veio o peixe? Eu lá quero saber. O peixe está aqui. O milagre está aqui. Como Jesus vai fazer? Eu não sei. Eu sei que se Ele prometer, Ele vai fazer. O peixe vai aparecer, não sei da onde. O pão vai aparecer, não sei da onde. Não importa da onde ele vai aparecer. O que importa é que Jesus, se disse que vai ter peixe, vai ter peixe. Se Ele disse que vai ter pão, vai ter pão. Se Jesus disse que vai ter churrasco, vai ter churrasco. Churrasco, todo mundo dá aleluia. Eu quero usar 3 símbolos desse texto. Repita: braseiro. É o símbolo da presença de Deus. A Bíblia diz que naquela praia tinha um braseiro. Repita: braseiro, peixe e pão. O braseiro é o símbolo da presença de Deus. Naquela praia tinha presença. Jesus estava dizendo: toda vez que vocês vierem a mim, haverá presença de Deus. Quem está atrás de um braseiro? Jesus está dizendo: venham para a minha praia, aqui tem braseiro para vocês. O outro era o peixe. Repita: é o símbolo da multiplicação. Jesus está dizendo: quando vocês vierem, haverá a presença de Deus e haverá multiplicação para vocês. O símbolo da grande comissão, o símbolo do ID de Jesus. Jesus está dizendo: olha, eu vou multiplicar os resultados de vocês. Vocês pregarão para um, e através dessa pregação 10, 15, 20 mil pessoas se converterão. Eu vou multiplicar os resultados. E também tinha pão, que quer dizer provisão. Repita comigo: presença de Deus, multiplicação e provisão. E no barco deles, escassez, dificuldade, frustração, decepção. Parece óbvio que nós precisamos deixar o barco e correr para a praia. Jesus começa o verso 12 com um convite que prova a sua majestade. Cadê o verso 12? Aí, ó. Qual é o convite? Jesus estava dizendo: tem peixe aí? Tem não. Faz o seguinte: vem comer, porque aqui tem. O que tem aí? Escassez. Aqui tem provisão. Esse barco de vocês é furado. É melhor vocês correrem para cá. Jesus está falando: gente, parem de ser bobo, venham comer, venham. Já cansaram? Já fizeram o showzinho de vocês? Já se jogaram no chão? Já espernearam? Já fizeram a birrinha de vocês? Já foram infantil o suficiente? Agora para tudo e vem encher a barriguinha, porque o pai já tem o churrasco pronto para cada um de vocês. Jesus está dizendo: venham comer, é de graça, a possibilidade está pronto. Você não precisa mais fazer esforço, porque tudo que precisava ser feito, Jesus já fez. Viva do seu próprio braço e da sua obediência e seja frustrado.
Espere na praia de Jesus e nunca te faltará nada. Repita comigo, Ele serve a promessa. A Bíblia diz no próximo verso, então Jesus serviu o pão e o peixe. Talvez para você não valha nada, mas eu estou falando que o autor e consumador da fé é que serve a promessa. Tudo bem. A promessa de Deus é útil para os filhos de Deus, amém? Amém? E aí você vai ver o verso 15, 16, 17, 18 e 19. Jesus falando com Pedro, tu me amas? Pedro dizendo, eu te amo. Mas Jesus faz 3 perguntas diferentes. Ele fala, você me ama mais que os outros discípulos? Que constrangedor. Jesus reúne todo mundo aqui. Você me ama mais que todos esses caras aqui? Irmão, desculpa vocês, mas eu ia falar que amo. Eu que não vou perder a oportunidade. Não é verdade? Mas isso se dá porque em certa feita Pedro disse a Jesus, todos podem te trair, mas eu não. Jesus estava dando um recado, pare de ser presunçoso. Baixa a sua bola. Você disse lá atrás que não ia me trair, e me traiu. Pedro agora está dizendo, tu sabes. Lembra Pedro? Todo mundo pode te abandonar, eu não. Agora está dizendo, tu é quem sabes. O Senhor é quem tem o controle de tudo. Não deixe que a presunção humana tome conta do seu coração a ponto de você achar que você é digno de Deus. Ninguém é digno de Deus, muito menos da sua confiança. Tudo que temos dele, por ele e nele, é pela graça salvífica de Jesus e pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. E nós vamos encerrar aqui. Pedro se virou e disse, se é isso que me resta, e quanto a esse João? Que papo louco, meu. Você me ama? Cuida das minhas ovelhas. Você me ama? Cuida das minhas ovelhas. Porque Pedro, um dia vão matar você, você vai morrer para a minha glória. Irmão, olha, vou te falar, se Jesus der uma revelação dessa nos dias de hoje, nem é Jesus. A pessoa fala, que é isso Jesus? Para de ser louco, estamos na época da graça. Alguém ia construir uma teologia para convencer Jesus que não era para matar ninguém. Jesus está falando, olha Pedro, você quer me glorificar? Quero, então você vai morrer por mim, amigão. Sua morte vai ser para a minha glória. Sabe o que Jesus estava dizendo aqui? Não importa se você vai viver muito ou pouco. O que importa é que enquanto você viver, que seja uma vida para a glória do nome de Jesus. E se você morrer, que seja convicto de que você viveu uma vida que honrou o nome de um Cristo vivo. A questão da benevolência de Jesus não está ligada à abundância ou uma vida proeminente. Está ligado na qualidade da vida que você leva, se ela é ou não para a glória de Cristo, amém? Amém? Aí Pedro vira e fala, e esse aqui ó, João, folgadinho aqui ó, discípulo amado, você viu? Pôs a cabecinha de Jesus aqui em Jesus, folgadão. E esse aqui? Resposta de Jesus, o que te importa? Sabe o que Jesus estava falando? Cuida da tua vida. Tem gente que fala, e aquele lá Jesus? E ele que não merece? E ele? A resposta de Jesus para você é, o que te importa? Cuida da tua vida. Jesus disse, se eu quiser que ele viva para sempre, isso é problema seu, você agora é o dono da vida e da morte, era condenado até hoje, acabou de ser promovido, agora já está querendo mandar a vida. Baixa a bola, malandro. O que te importa? Está tendo reunião aí atrás? Está tendo reunião aí atrás? Então é melhor você se sentar. Quem não está escalado, quem não está com bebê, tá bom? Eu disse que esse dia ia chegar. Sentar, gente, por favor. Quem não está escalado no diaconato, quem não está com o bebê no colo. O que te importa? Cuida da tua vida. Sentar na cadeira, Kevinho. Aí não é lugar de sentar. O que te importa? Cuida da tua vida. Que interesse há no que Deus está fazendo pelos outros? Irmão, só se preocupe com o que Deus está fazendo para os outros, se for bênção.
Se Deus estiver levantando os outros, fique feliz com eles. Se Deus estiver conduzindo os outros a um tempo de paz, fique feliz com eles. Se Deus estiver conduzindo as pessoas para um tempo de prosperidade, fique com eles. Mas não fique se preocupando com o castigo dos outros. Fique preocupada com o seu castigo, que está iminente, que está à porta. Se preocupe com a remissão do seu pecado. Jesus está dizendo para Pedro: o que te importa? O que eu vou fazer com João? Viva ou morra, não sei, para a minha glória. Essa é a parte que te cabe. Fiquemos em pé, vamos orar. Que seja um tempo de graça sobre nós, amém? Que seja um tempo de glória sobre nós, amém? Que a mão do Senhor nos favoreça, e que nós venhamos entender a nossa missão. Nós temos uma missão, nós temos um propósito. Desobedeça, seja incrédulo, e passe a noite toda prestando um serviço ineficaz. Obedeça. Acredite no Senhor, e as suas redes ficarão fartas e prósperas. Mova-se pela palavra profética, amém? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te damos graças e rendemos louvores ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos adorar o Senhor aqui essa noite. Queremos te engrandecer, ó Pai, e confessar que não há outro fora de ti, que a tua palavra é quem deve imperar em nós. Pai, nós não vivemos para realizar as nossas vontades, nós vivemos, ó Deus, para cumprir o teu plano e o teu propósito. Que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado. E se existia no meio de nós, ó Deus, uma pessoa que se movia apenas pela força do seu braço, se existia alguém que te abandonou, ó Deus, e que deixou os teus caminhos, mas que o coração dela queimou, ó Deus, e se inflamou, que o Senhor a receba de volta na praia, que esse encontro de restauração, que esse encontro de possibilidades possa vir sobre ela hoje e para sempre. Pai, que o Senhor não nos desampare, que o Senhor não nos entregue às nossas próprias corrupções, que o Senhor não nos entregue, Deus, aos nossos próprios pecados, mas que o Senhor cuide de nós, ó Pai, que o Senhor nos dê estratégia, que o Senhor nos dê o espírito de intrepidez, de filiação e de adoção, para vencer as impossibilidades, para vencer os nossos pecados, para vencer a nossa desobediência, para vencer as nossas próprias falhas, e para que nós venhamos caminhar com o Senhor, e para a glória do teu santo nome, amém e amém. Feche seus olhos por um segundo só, um segundo. Eu quero fazer um convite. Se você estava no barco até agora, e você só teve frustração, se você foi convidado na praia para receber a promessa, pegou o barco, e foi pescar, voltou aos velhos hábitos, mas hoje entende que é tempo de voltar à praia, levante sua mão, amém, isso, mais alto, levante sua mão, mais alto, eu quero orar com você, mais alto, vai, isso, amém, você que sente isso, você que sente o seguinte: eu já servi a Jesus, eu já senti Jesus, mas deixei de sentir, quero sentir outra vez. Essa praia é para mim, vou cair dentro da praia. Levante sua mão. Isso, levante sua mão. Com sinceridade, amém. Eu gostaria de pedir a paciência dos irmãos por um minuto, e eu quero orar com eles, amém? Amém? Vem aqui à frente, por gentileza, você que levantou a mão. Vem aqui, nós vamos orar juntos com vocês, vem cá. Vem aqui à frente, você que levantou a mão. A Bíblia diz que naquele dia, num grande dia, aqueles que não se envergonharam de Jesus, o Senhor também não se envergonhará deles. Mas aqueles que envergonharam-se de Jesus, o Senhor também cobrirá o seu rosto diante deles. Quando nós vemos à frente e dizemos: Senhor, eu não me envergonho de dizer que a minha condição é má, e que eu gostaria de ser diferente. Então o Senhor está dizendo para vocês, lá na eternidade: porque vocês não esconderam o rosto de mim, eu também não vou esconder o rosto de vocês. Quando meu pai me perguntar ao seu respeito, eu vou dizer: é ele mesmo. Foi ele que abriu o coração. Pode receber. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Todos aqui são cristãos, já fizeram oração de confissão de pecados, já aceitaram Jesus e querem voltar à presença de Deus, é isso? Amém? Então tá bom, nós vamos orar junto, pode ser? Eu oro e você repete ou não? Pode ser? Vamos com força, gente, pode ser? Não briga com os bebês, tá? É só com os adultos, com os bebês nunca pode brigar aqui na igreja, porque os bebês podem tudo. Eu vou orar, nós vamos orar junto com eles, pode ser? Eu quero te dar uma última chance.
Desobedeça e seja frustrado. Obedeça, venha à praia e a sua rede vai sair daqui cheia. Pastor, o senhor está falando isso da tua cabeça? Não, eu estou falando daqui, ó, do santo livro que transforma a vida do homem. É disso que eu estou falando. Nós vamos orar com eles. Feche seus olhos, diga comigo: Senhor Jesus, eu confesso que por um momento, ou por algum momento, eu olhei na direção contrária. Eu confesso que comecei a caminhada, mas no meio do caminho eu tropecei. Mas também quero confessar que eu pretendo, que eu quero, que eu estou determinado a voltar ao caminho. Eu quero te pedir, me recebe como um filho, assim como eu te recebo como pai. Perdoa os meus pecados, me recebe em casa outra vez, me dá um novo destino, me coloca na rota da salvação, e que eu viva uma vida para a glória do seu nome. Amém e amém. Deus abençoe. Quero orar. Eu vou orar por eles, amém? Amém? Irmãos, eu sirvo a Jesus há muitos anos. É só você vir por aqui, ó. Quando eu comecei a servir Jesus, eu ainda tinha esses cabelos. Às vezes, a palavra de quem está aqui em cima parece um pouco dura. Às vezes uma bronca de pastor parece severa demais. Mas escute o que eu estou dizendo. Esse pastor aqui só tem uma pretensão: morar com você um dia na eternidade. E eu, de muita boa vontade, me gastarei e me deixarei gastar, ainda que amando vocês mais, eu seja menos amado. A minha intenção é um dia morar na eternidade com você. Nós vamos orar por eles, amém? Estenda suas mãos para cá. Santo Deus, eu te agradeço, Pai, porque eu tenho sentido e tenho vivido um tempo de colheita. O Senhor tem colocado peixes na rede. O Senhor tem feito coisas extraordinárias, que não tem nada a ver com a nossa capacidade. Aqui, ó Deus, de pronto, eu quero reconhecer que nós somos incapazes. Eu quero reconhecer que enquanto igreja, que enquanto pessoas, nós não podemos nada sem a autorização do Senhor e sem o seu poder. Mas também eu quero enfatizar o fato de que, Senhor, em Ti nós podemos tudo. E eu quero te agradecer, ó Pai, porque estamos felizes diante dessas mãos levantadas, dessas orações confessadas. O Senhor é quem agrega os santos à Tua igreja. O Senhor é quem conduz o Teu povo ao caminho de paz. Isso aqui não tem a ver com o nosso trabalho, Jesus. Tem a ver com a Tua graça, com o Teu poder e com a Sua misericórdia. Que em todo tempo apenas um nome, mais nenhum outro seja glorificado. Apenas o nome de Jesus, que é digno de honra, de glória e de todo louvor. A certeza, ó Pai, de que o que nós estamos vivendo é um milagre, é que o Senhor vive. Porque o Senhor vive, ó Pai, é que nós podemos acreditar que maiores colheitas virão sobre nós, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Cante isso. Posso crer no amanhã, porque vive, ou não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus, graça e paz, irmãos, amém? Escute isso que eu vou ler para você. Agora estou plenamente suprido, até em excesso, tenho recursos em abundância, desde quando recebi de Epafrodito os donativos que enviastes, como oferta de aroma suave e como sacrifício aceitável a Deus. Amém?
Irmãos, isso aqui eu extraí aqui da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, está no capítulo 4, versículo 18. E hoje eu tirei para falar de generosidade com um foco naquilo que todos nós como os filhos de Deus e como cristãos e discípulos, recebemos como incumbência do nosso Pai. Ir por toda a terra e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem vê essa como sua missão? Levanta a mão. Levanta a mão. Levante a sua mão e creia que esta é a sua missão. Só que para alguns homens, o mundo é muito grande para essa missão. Mas para o apóstolo Paulo, essa missão era pequena demais para o mundo. Amém? Amém? E ele declara isso aos filipenses porque aquela igreja que ele havia constituído supriu a ele o seu trabalho missionário. Por que eu estou dizendo isso? Se você é um pouquinho observador, foi deixada esta caixinha aqui sobre o altar. Alguém não havia visto isso? A igreja tem uma série de propósitos, amém? E uma delas é sustentar aquele que Deus levanta para pregar o Evangelho em toda a terra. Se você não pode ir, se você não tem disposição, se esse não é o teu chamado, você pode contribuir com aqueles que vão, amém? Então a partir de agora, nós estamos levantando para você mais um propósito, que você tire também do seu bom tesouro, não só dízimos, não só ofertas, mas também algo que consiga suprir os missionários, amém? Amém? Quem está comigo aqui diz amém? Então agora que você ouviu, eu quero que você tire da sua generosidade e venha contribuir aqui à frente com os propósitos da igreja, amém? Então, irmãos, aquilo que você quiser direcionar exclusivamente a missões, que seja depositado sempre aqui nesta caixinha, amém? Pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém? Irmãos, preste atenção. Na minha tradução, no finalzinho desse versículo 18, o apóstolo Paulo reconhece que aquilo que para ele era excesso,
vinha do sacrifício de muitos dos irmãos em tirar do seu sustento e manter o seu ministério apostólico, amém? E o apóstolo Paulo, em retribuição a isso, ele faz uma oração profética, que está registrado no versículo 19. Eu gostaria que você levantasse as suas mãos, que eu quero profetizar isso sobre a sua vida e a vida dessa igreja. E ele diz o seguinte: mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Amém? Então que Jesus supra sobre a sua vida todo o sacrifício que é depositado nesse altar, porque isso é obra aceitável ao Senhor. Amém? Pai querido, eu abençoo dízimos, ofertas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que as janelas dos céus estejam abertas sobre os teus filhos, prosperando-os em cada dia mais, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos. Glória a Deus, a graça e a paz, amém? Nós vamos para a parte final do culto e nós vamos fazer agora as nossas orações de ação de graças e petições ao Senhor. E a minha pergunta para você é: como está a sua vida de oração? Porque o que nós ensinamos neste altar é muito mais do que uma religião ou um rito, mas o que nós estamos falando é de um relacionamento intenso e pleno com Jesus, amém? E por isso, como o tema deste ano é lançando fundamentos, que nós estamos lançando os fundamentos da oração. E se você seguir o ritual aqui do culto, durante o louvor nós rendemos adoração pelo que o Senhor é. E na palavra nós ouvimos o direcionamento dele. E após a palavra nós temos um momento da oferta, de praticar a palavra do Senhor e ofertar. E agora nós temos outro momento de praticar a oração, que foi o que Jesus nos ordenou, amém? Então, por isso, nós vamos fazer essa oração de forma consciente, sabendo que não só no momento do culto, mas todos os dias. Lá em Tessalonicenses 5 diz: orai sem cessar, ou seja, todos os dias. Então, que você possa responder para você mesmo como que está a sua vida de oração, para que você possa praticar cada vez mais um tempo de oração de qualidade ao Senhor. Que todos os dias você possa tirar um tempo e dizer: Senhor, eu vou te adorar, e tirar um momento para dizer tudo aquilo que o meu coração expressa pelo que o Senhor é, assim como eu faço na igreja. E eu vou tirar um momento de render graças e agradecer por aquilo que o Senhor faz. E abrir o meu coração e te pedir: Senhor, tudo aquilo que eu preciso, porque eu sei que o Senhor é um Pai supridor, amém? E aí todos os dias você vai começar a ouvir a voz de Deus. E quando você ouvir a voz de Deus, você vai ter direção para a tua vida. Porque a oração, ela não muda, não adequa a vontade de Deus, a nossa vontade, dizendo: Senhor, faz assim, assim. Mas a oração adequa o nosso coração àquilo que Deus vai mandar para as nossas vidas, amém? E nós começamos a andar em obediência ao Senhor. Então que você comece a praticar, assim como nós vamos fazer agora, todos os dias. Assim como você separa o seu tempo para café da manhã, para todas as coisas que você tem, você vai separar o teu momento de oração e de intimidade com o Senhor. E aí você vai ver como a sua vida de prática e obediência da palavra vai mudar, amém? Porque aqui nós estamos ensinando, conforme a palavra de Deus, muito mais do que ter uma bênção, mas ser uma bênção, amém? E você é uma bênção diante do Senhor. Então gostaria que nesse momento você colocasse a mão no teu coração, fechasse os teus olhos e nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos primeiro agradecer e depois você abre o teu coração e peça para o seu Pai aquilo que você precisa, amém? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, mais essa noite para te agradecer. Senhor, por este culto, por essa palavra, pela oportunidade de nos reunir como igreja, Senhor, nós te agradecemos. Oh Pai, pela vida e pela família de cada um, nós te agradecemos. Senhor, que em nome de Jesus não possa faltar, Pai, o templo aberto, a palavra, que não possa faltar, Senhor, voluntários nesta casa, Senhor, segundo o teu propósito. Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, pela vida, Senhor, de cada um que está aqui nessa noite, de cada um que está nos assistindo, que o Senhor venha alcançar conforme a tua vontade. Pai, em nome de Jesus, alcança, Senhor, a necessidade dos teus
nossos filhos, na área financeira, na área sentimental, na área familiar, Deus, nas causas impossíveis, na justiça. Em nome de Jesus, nós te pedimos, entra com providências, Senhor, sobre o teu povo, sobre esta casa, porque nós cremos, Senhor, que o Senhor é o Deus da provisão, é o Deus do sobrenatural, e nós te pedimos, Senhor, tudo isso crendo em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor, confiando que Ele fará infinitamente mais, aleluias. Glória a Deus. E depois você pode contar como que está aí sua vida de oração, compartilhar, porque é muito bom ver as pessoas crescendo na intimidade com o Senhor, amém? Nós estamos ensinando as pessoas não somente a vir à igreja, mas a ser igreja de Cristo, onde quer que esteja, amém? E agora eu gostaria de agradecer a nossa visitante de hoje, a Edneia. Levanta a mão. Edneia, seja muito bem-vinda, viu? Que Deus abençoe você e que você possa voltar mais vezes. E os recados dessa semana, na verdade, a nossa agenda, eu gostaria de lembrar que sábado nós vamos fazer um mutirão, que é o mutirão da manutenção da casa de Deus, da limpeza. Nós vamos começar às 14 horas. Todos vocês que quiserem ajudar, procurem o Tiago da zeladoria e procure o seu líder de grupo, que cada departamento vai estar aqui limpando, cuidando, pintando. E nós vamos fazer um grande mutirão, cada um traz uma doação de algum item de limpeza e juntos nós vamos zelar pela casa do Senhor, amém? Então, mutirão aí da limpeza e da manutenção do templo, no próximo sábado, dia 29, todos vocês que quiserem vir, é muito bem-vindo aqui. Na quinta-feira, nós continuamos aqui, às 20h30, presencial e online, falando do Profetizando 2022, no domingo nós voltamos às 18h30 e nós estamos aí num tempo de consagração. Intensifique a sua oração, o seu jejum, o seu tempo com Deus, amém? Levante suas mãos para os céus, nós vamos encerrar este culto. Que você possa ter uma semana maravilhosa na presença de Deus, amém? Que o Senhor venha aparecer na tua praia, que você venha abrir o teu coração para realmente queimar os barcos que te levam para longe de Jesus e seguir na direção dele, amém? Levante as suas mãos o mais alto que você puder, em gratidão e louvor ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por este culto, Senhor, e te pedimos, Senhor, a tua bênção, a tua presença sobre a nossa semana, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa família, esteja conosco, Pai. Que o grande amor de Deus, Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão consoladora do Espírito Santo possa ser sobre cada vida, desde agora e para sempre. Amém. Vão na santa paz do Senhor.